Se você tem interesse em aprofundar ou ingressar nessa área tão promissora do transplante capilar, aqui na descrição deixamos um link com a aula exclusiva de Marcela e Júlio, onde eles abordarão a introdução dos conceitos da parte clínica e da parte prática e como essas duas partes se correlacionam dentro do curso do transplante capilar e como você vai poder aplicar isso na prática. Então não deixa de conferir aqui essa aula. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do EMIP EducaCast, seu podcast de conteúdos de saúde para estudantes, gestores e profissionais da saúde. Aqui você fica por dentro do que tem mais atual, com fundamentação científica, com experiência em MIP para fazer a diferença na formação e prática profissional. Estamos aqui hoje com dois convidados para falar sobre um tema muito importante, com Marcela Araújo, dermatologista. Marcela fez fellow em doenças de cabelo na Universidade de Miami e é mestre em saúde integral. Marcela, obrigado por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. E com Júlio Chaves, dermatologista e fellow em transplante capilar em Cuiabá, Mato Grosso. Júlio, obrigado, seja bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo sobre transplante capilar como tratamento no resgate da autoestima. Como a gente vai abordar esse tema e como ele é tão importante dentro, né, da saúde como um todo, da saúde integral do paciente. E para a gente começar, queria saber um pouquinho. Marcela, dermatologista, fez fellow em cabelo, também tem mestrado em saúde integral. Como é que foi um pouquinho dessa jornada? Como é que foi essa trajetória até chegar aqui? Olá, obrigado pelo convite, Bruno. Veja só, eu comecei na dermatologia, né? Quando eu terminei a faculdade, na verdade, eu comecei em clínica médica, fiz residência de clínica médica, depois fui fazer dermatologia no IMIP e na dermatologia eu me apaixonei pela área do cabelo. Sim. Então, querendo me especializar nessa parte, eu fui para Miami fazer um fellow em doença do cabelo e fiz alguns cursos aqui também, fiz uma pós em São Paulo em cabelo e hoje eu faço um ambulatório específico de cabelo no IMIP e tem minha parte privada no consultório, que eu atendo tanto cabelo como a dermatologia. Mas acabou que o meu foco, né, na minha carreira sempre foi a área de cabelo. E no mestrado, quando você fez o mestrado, foi com ênfase também nessa área ou foi mais para a parte clínica de dermato, doenças e tratamento? O tema do meu mestrado foi um tipo de alopecia, que é uma alopecia cicatricial, que é a alopecia frontal fibrosante, e a parte da saúde mental desses pacientes. Então, também foi no tema de cabelo. E também fiz o mestrado não só pelo cabelo, mas pela parte de ensino, né? Sim. Porque no mestrado ajuda a gente a ensinar. Então, como professora do IMIP, eu já sou também a coordenadora da residência do IMIP e também dou aula na FPS. Então, o mestrado ajuda nessa parte de ensino. Sim, certamente. E aí qualifica essa preceptoria, né, exatamente para estar recebendo estudantes e aí fazendo esse acompanhamento. O mestrado é muito significativo. Júlio, um pouquinho dessa trajetória aí. Como é que saiu aí dermatologia e depois fez fellow em transplante capilar? Como foi que isso chegou? E de uma curiosidade mesmo, assim, como é que o transplante capilar entrou na tua vida? O que é que ele causou? Que transformações? Como foi isso? Oi, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu tenho uma história parecida com a da Marcela. Eu fiz residência em dermatologia aqui no Hospital das Clínicas de Recife. E já na minha residência, eu também tinha um interesse muito grande pela área de cabelos, principalmente nessa questão cirúrgica. Pena que naquela época a área de transplante capilar era muito fechada, então eu não tive a oportunidade de me especializar nessa cirurgia naquele período. Então ficou um sonho adormecido e que eu pude resgatar tempos depois, e aí foi quando, há mais ou menos um ano e meio, eu consegui fazer o curso de transplante capilar. E aí foi quando reacendeu toda aquela paixão que estava adormecida no passado por falta de oportunidade realmente. E aí eu consegui realmente entregar e complementar tudo aquilo que eu queria e que eu achava que ficava faltando na minha prática diária, que era oferecer um tratamento completo para doenças do cabelo dos meus pacientes. Sim. E do ponto de vista de oportunidade, assim, de mercado, como é que você vê hoje um profissional que ele está recém-formado, está no plantão e
identifica essa área como uma área promissora? Isso. É muito importante a gente falar que essa parte de transplante capilar, a gente não vê isso em curso nenhum de medicina. Então, e nem residência médica, na verdade. Porque na parte eu acho que as residências médicas que mais se aproximam dessa região de cabelo é a dermato, né, a dermatologia, e um pouco a cirurgia plástica. Mas, mesmo assim, é muito pouco que a gente vê. A gente vê muito a parte clínica, a parte dos estudos de doenças de cabelo, como tratar a queda de cabelo, mas a parte cirúrgica de transplante capilar realmente é uma área completamente à parte de tudo. Então, para quem tem interesse em realmente vivenciar essa área tão nova assim, que é relativamente nova na medicina, você realmente tem que ir buscar conhecimento nessa parte depois de tudo. Seja depois de uma residência médica, que foi o meu caso, ou seja depois, se você já tiver certeza de que é isso que você quer, após o curso de medicina, você pode se aprofundar e ir buscando cursos de especialização, acompanhar alguém que já faz transplante, né? Então, hoje, os caminhos são mais ou menos esses, porque ainda não existe uma residência médica em transplante capilar no Brasil. O que existem são cursos, é você ir aprendendo com quem já faz e ganhando conhecimento. Mas, assim, é uma área que, na minha opinião, é muito rica, há uma procura muito grande, e a gente, como dermatologista, né, a gente já tem uma quantidade de paciente que a gente trata com doenças de cabelo. Então, acaba que facilita um pouco o nosso encaminhamento para essa área do transplante capilar, porque a gente faz todo o acompanhamento desse paciente, com o tratamento clínico, com, muitas vezes, alguns tratamentos que complementam a clínica, que a gente tem, hoje em dia, uma série de tratamentos, como o MMP capilar, que é a microinfusão de medicamentos, a intradermoterapia, o PRP. E aí, para a gente ter o combo completo, faltava essa parte cirúrgica, que realmente é indicado para casos onde a gente sabe que não é mais possível reverter aquela calvície daquele paciente. Então, com o domínio dessa área cirúrgica, do transplante capilar, a gente consegue realmente fazer o tratamento desde o início da calvície até os casos mais avançados, onde realmente a indicação precisa do transplante. Muito interessante, porque na sua fala deu para perceber o quanto é uma área promissora. E aí me remete à importância do cabelo na autoestima, né? Nessa coisa do complemento da identidade da pessoa, do pessoal, e na saúde geral como um todo, né? A importância. Às vezes a gente olha assim, o cabelo, talvez às vezes seja só uma questão mais estética, né? Uma questão assim de vaidade, que óbvio ela está dentro de um modo geral, mas ela tem uma questão de autoestima, de saúde mental, na saúde integral do todo, né? E aí eu acho que essa área promissora vem exatamente contribuindo com isso. Marcela, essa coisa assim da importância do cabelo, já que você é mais especialista nessa área, fez fellow em cabelo, como é que que representatividade tem isso para a saúde do paciente, assim, de modo geral, na autoestima dele, na saúde mental, no que ele desempenha na família, no trabalho? Como é que isso... assim, o cabelo ele é a moldura do rosto, né? Então, assim, ele é muito importante para a autoestima do paciente, né? O paciente, quando começa a perder o cabelo, tanto o homem quanto a mulher, isso mexe muito na autoestima da pessoa. Uhum. E a gente sabe que isso está muito ligado também à saúde mental, né? No mestrado que eu fiz, a gente viu que os pacientes de alopecia cicatricial eram pacientes que tinham mais chance de ter depressão e ansiedade. Então, a gente vê como é que isso mexe com a saúde mental, que a gente hoje tanto fala, né? Que é tão importante. Isso. Né? Então, a autoestima, né? O sentir bem. Hoje a gente vê isso como saúde também. Então, a falta de cabelo mexe muito com isso. Então, alguns pacientes, assim, tem vários tipos de alopecia, né? Vários tipos de queda de cabelo. Você pode ter uma pequena entrada, né? Que nem a gente está falando de calvície, de transplante. Tem casos que o paciente perde todo o cabelo. Então, né, muita gente às vezes liga isso ao câncer, que não tem nada a ver com isso, né? Uhum. Então, o paciente às vezes fica estigmatizado. Então, assim, realmente o cabelo, por ser a moldura do seu rosto, ele tem muito a ver com a autoestima e mexe muito com a saúde mental do paciente. Imagino. Quais são as principais doenças, assim, clínicas que mais afetam essa queda de cabelo, assim, que tu recebe no consultório, que você vê de prevalência nisso? A gente tem a alopecia androgenética, né, que é o nome científico da calvície, que acho que é o que a gente mais acaba recebendo no consultório de queixa, né? Tem os eflúvios telógenos, que são aquelas quedas de cabelo que elas melhoram por ela mesma, tipo pós-Covid, que a gente viu muito, pós-febre, né? Pós-parto, que aí são quedas de cabelos que, independente da gente, elas vão se resolver,
né? Tem a alopecia areata, que é uma doença autoimune, onde o paciente perde cabelo em placa, e pode perder o cabelo todo, como eu falei. E tem as alopecias cicatriciais. As cicatriciais são aquelas que a gente não consegue reverter o cabelo, voltar o cabelo que perdeu. Mas a gente trabalha para não progredir. Né? Que ainda bem são mais raras, né? Não são tão comuns que nem uma alopecia androgenética, né? Mas mexe muito, né? com o paciente. Não tem só, e a gente tem que deixar isso claro, não tem só calvície, tem várias causas de queda de cabelo, de diminuição de cabelo. Sim. E a alopecia não é sinônimo de calvície, né? Tem vários tipos. Tem fatores hereditários aí, com certeza, né? Tem. Muito fator hereditário. Tem. Né? Calvície é bem relacionado ao hereditário. Sim. Né? Tem uns que têm relação, tem algumas alopecias que tem outras que não. A calvície, que digamos é a mais comum e que a gente, né, liga muito ao transplante, ela tem total relação genética. Tinha uns mitos que, assim, quem usava muito chapéu, cabelo molhado, não sei o quê, tinha umas coisas que quem usava, assim, podia desenvolver isso. O Júlio já tá rindo ali, não sei se é isso mesmo, que a gente sempre escuta, não sabe se isso é superstição, se é mito. Existe mesmo É isso. mito, né? O boné com a calvície. Boné gera calvície? Não gera calvície. Muito isso. Não usa muito não, para não ficar calvo. Eu acabei ficando. Eu acho que o calvo acaba usando o boné para esconder. Sim. E talvez tenha isso, né? Mas não é a causa, é um mito. Bem, a gente tem um curso que vai ser lançado pelo IMIP Educa sobre transplante capilar e fica até o final porque a gente vai fazer uma comunicação específica sobre isso para quem quer realmente aprender um pouco mais sobre tratamento capilar. Dentro desse curso, a gente tem uma parte clínica que é importante, né, Marcela? Que faz todo sentido para que a pessoa saiba até que ponto ela vai chegar para poder fazer o transplante. Em geral, como é que é feito o diagnóstico disso? Então, hoje a gente tem um exame chamado, que a gente faz na consulta mesmo, que chama tricoscopia. Certo. Que é um exame onde a gente vai lá analisar o pelo, né? É uma lente de aumento, digamos assim, onde a gente visualiza um dermatoscópio, ou então em aparelhos maiores que a gente pode ver na televisão, né? Tem um photofinder, e a gente vai avaliar a quantidade de cabelo que está ali, se o cabelo está fino, se tem alguma coisa de cicatricial, porque é importante, né? Já que a gente falou um pouco do curso, né? Quando a gente vai fazer um curso de transplante, a gente se propõe não só a ensinar o transplante, mas ensinar o paciente, o médico, na verdade, a dar o diagnóstico correto. Porque não adianta só querer saber fazer o transplante e não saber dar o diagnóstico. Uhum. Então, você tem que saber que tem várias causas, que nem tudo vai ser possível fazer o transplante. Então, você tem que aprender a fazer o diagnóstico correto para que você tenha, assim, uma boa resposta no seu tratamento. Porque não adianta você transplantar um paciente que não vai ter resposta ao transplante. E qualquer transplante hoje, a gente sabe que a gente tem que fazer junto o tratamento também em casa, né? O tratamento clínico. Porque é aquilo, o cabelo transplantado, ele não vai cair, mas o cabelo ao redor continua seguindo com a androgenética, né? Com aquele fator genético. Isso. Então, a gente também tem que saber tratar. Não adianta ser só o médico que você vai fazer só o transplante. Você tem que dar o diagnóstico correto, né? E você tem que saber tratar esse seu paciente. Então, o quanto é importante desenvolver um raciocínio clínico adequado para que você possa fazer o direcionamento correto, né? Então, assim, Júlio, então isso levanta uma situação de que não é para todos, não é assim simplesmente eu quero fazer, existe todo um processo, né, desse diagnóstico, desse encaminhamento correto para que ele chegue até o resultado esperado e faz toda essa análise, não é isso? Sem dúvida, Bruno. Eu sempre digo que a gente, como dermatologista, a gente tem essa tendência de sempre correlacionar clínica e cirurgia, né? A gente nunca deixa a clínica de lado. Uhum. E nos médicos generalistas, que ainda não têm nenhuma formação médica, é importante a gente também orientar isso. Que a gente aprender a técnica cirúrgica, ok, maravilha, a gente vai trabalhar com isso. Mas aí você tem que saber que você tem que ter diferenciais de outras pessoas no mercado. E um dos diferenciais mais importantes, na minha opinião, é exatamente isso. É você deter o conhecimento clínico das doenças de cabelo. Você saber, como Marcela falou, dar o diagnóstico correto e tratar de acordo com aquele diagnóstico. Porque, como já foi dito também, não é todo paciente que tem indicação de transplante capilar. E para que o paciente de transplante capilar ele tenha um resultado satisfatório, é muito importante a gente orientar ele e realmente reforçar que o transplante capilar
ele é como uma cirurgia plástica. A gente vai fazer aquela parte estética, deixar aquele cabelo mais bonito, deixar aquela área, cobrir aquela área que não tem pelo, mas o paciente realmente ele precisa continuar o tratamento da doença de base dele, da doença genética que ele herdou, que é a alopecia androgenética. E aí esse tratamento normalmente é feito com medicações. Eu acho que por isso que é tão importante que nesse curso tem a parte clínica, porque ela tanto é pré quanto ela é pós, né? Ela é super fundamental para o pré e para o pós, né? E aí tem esse mito de que faz a intervenção cirúrgica e está tudo resolvido, né? E aí depois talvez o resultado não seja satisfatório porque exatamente não teve o pós e esse profissional ele não tem qualificação clínica para poder, não estudou o cabelo, não foi aprofundar sobre cabelo para entender quais são as nuances que estão acontecendo ali no pós-operatório, né? Então, por isso que é tão importante a questão da parte clínica. E aí, quando envolve a parte financeira, a gente sabe que a calvície ela não é estática. Então, se eu faço um planejamento financeiro para poder fazer um transplante capilar e sou muito novo, o que é que acontece? Será que eu vou precisar refazer novamente? Quantas vezes eu vou precisar voltar ao consultório ou ao bloco cirúrgico para fazer reparo ou fazer a reposição em outro local que agora começou a surgir? Que tipo de expectativa também acontece com isso? Porque, como você falou, o valor não é barato, então a pessoa tem que se planejar para poder fazer aquilo. E, óbvio, ela tem uma expectativa que seja definitivo, né? Mas a calvície ela não é estática. Como é que acontece isso? É relativo? Tem pacientes que precisam refazer, tem pacientes que não? Como é que isso acontece? Bruno, eu sempre gosto de conversar com o paciente, explicar bem o que é a alopecia androgenética, o que é a calvície. Eu gosto que ele entenda, que ele leia, que ele estude sobre isso, que ele comece o tratamento e depois de tudo isso já implementado é que a gente vai começar a falar em transplante capilar, Sim. Entendeu? Então, o meu paciente que vai fazer o transplante, ele já sabe que ele precisa de tratamento, entendeu? Então, assim, a maioria dos meus pacientes que fazem transplante, eles já tratam e o risco dele ter que passar por uma segunda cirurgia é muito menor. Entendeu? Porque a gente sabe que as medicações, elas barram, elas freiam aquela miniaturização que é comum na alopecia androgenética. Agora, vamos supor que o paciente estava comigo, fez o transplante e, de repente, ele sumiu e decidiu nunca mais tratar. Existe risco dele ter que fazer uma segunda ou terceira cirurgia? Existe. Principalmente se esse paciente for operado muito com idade mais jovem, né? Aqueles pacientes com menos de 30 anos, que a gente sabe que ainda vai sofrer um processo de miniaturização muito grande no decorrer da vida, ele tem um risco maior de, sim, quando ele estiver lá para os 40, 50 anos, precisar de um segundo transplante capilar ou até de um terceiro, a depender se ele vai fazer o tratamento ou não. Existe também aqueles casos de pacientes que já têm uma idade um pouco mais avançada, que querem fazer o transplante capilar. Nesses casos, e dependendo do risco-benefício, aí sim a gente pode ver quais medicações usar, se é necessário usar todas as medicações, que a gente sabe que na alopecia androgenética tem diversas medicações que podem ser utilizadas, quais são melhores de usar, se realmente ele vai ter que usar só comprimido, ou pode ser tópico, ou fazer alguma complementação. Mas, assim, é muito importante a gente conscientizar e explicar muito bem ao paciente sobre a doença alopecia androgenética. Perfeito. E a questão da medicação, ela perdura, você por um tempo, toma pro resto da vida, é algo que às vezes você pensa, vou fazer um transplante, vou tomar a medicação, mas vou passar o resto da vida tomando a medicação, né? É isso, a pessoa toma pro resto da vida? Sim, o ideal é que sim. O ideal é que pelo resto da vida o paciente use medicações. A gente tem que imaginar que é uma doença genética. Então, assim, a qualquer momento essa doença vai evoluir se ela não tiver com algo que barre ela, que pare ela. Mas entendeu? mesmo que ele atinja, por exemplo, os 60 anos, como você falou, e aí já não tem mais evolução, mesmo assim ele permanece? Não, aí é onde acontecem as exceções, né? Os pacientes muito mais velhos, ou seja, 70, 80 anos, o risco de evolução da alopecia androgenética já é menor, entendeu? Então, nesses casos, dependendo do risco-benefício, pode ser que esses pacientes possam ficar sem medicação e o transplante resolva, entendeu? Mas esse não é o grande público que procura o transplante capilar atualmente. A maioria das pessoas que procuram o transplante capilar hoje são os pacientes entre 30 e 50 anos.
até 60. Então, esse público, sem dúvida nenhuma, é o público ideal para começar o tratamento e ficar usando até o resto da vida, se possível. Sim. O grande problema, Bruno, do tratamento são os mitos que estão por trás das medicações, entendeu? Sim. Muitas pessoas têm muito medo, e por isso que eu falei que a objeção era o tratamento, por conta do que eles ouvem falar sobre efeitos colaterais das medicações, entendeu? A pessoa recebe um diagnóstico de hipertensão ou de diabetes, eles usam as medicações tranquilos, sem nenhuma objeção, entendeu? Ele recebe o diagnóstico de alopecia androgenética, eles não querem tratar, né? É engraçado. Sim. E por que isso, né? Exatamente por isso, por conta desses mitos, do que as pessoas falam. E aí é onde entra o nosso papel como médico de explicar para esse paciente o que realmente tem descrito em literatura. Perfeito. De percentual de efeito colateral, quais são os efeitos, o que é que a gente pode fazer diante do surgimento de um efeito colateral desse, como conduzir para que esse paciente se sinta seguro de que realmente a gente tem todo um caminho a ser traçado e muitas opções a seguir com ele ali, entendeu? Perfeito. Mais uma vez, a importância da clínica, né, de pegar referências e estudos baseados em evidência e apresentar isso de forma muito palatável para o paciente, para que ele possa entender o processo de doença dele e aderir ao tratamento. Então, quanto mais clareza, você vê como é importante, né, Marcela? Dentro desse aspecto, qual é a prevalência entre homens e mulheres, né, de calvície especificamente, assim, hoje, Marcela? E uma curiosidade também muito grande, assim, geralmente, colegas, eu vejo mais homem fazendo o transplante capilar. Acontece para a mulher também? Que prevalência é essa? Sim, a calvície ela está tanto no homem quanto na mulher, mas realmente ela é mais frequente no homem, né? Então, a gente vê mais ou menos aos 50 anos, 50% dos homens vão ter, né, a calvície, e na mulher esse valor é mais ou menos 30% aos 50 anos. Né? Então, assim, o transplante ocorre muito mais no homem da mulher, até porque é mais comum no homem do que a mulher. O transplante pode ser feito na mulher também, só que tem algumas certas dificuldades. Né? Primeira coisa, normalmente a androgenética da mulher ela não é igual à do homem, que são as entradas, né? Ou que é aquela parte de trás da coroinha, que é muito mais fácil de você transplantar. Você pegar um local e colocar o cabelo ali que está faltando. Sim. Na mulher, geralmente, o que a gente vê é uma alopecia difusa, é uma perda difusa do cabelo. Certo. A gente pode transplantar sim, mas o transplante ele vai ser mais espalhado, digamos assim. Né? Não é aquela coisa onde você vai ali, numa concentração. Né? Tem algumas mulheres até que tem uma área mais concentrada, onde você vai ali e coloca mais na área da frente, né? Mas é uma coisa mais difusa. Um outro problema que tem, normalmente no homem, a gente tem que raspar, a gente raspa todo o couro cabeludo, né? Na mulher a gente não faz isso, mas a gente pode escolher uma areazinha, raspar aquela areazinha, né? Tirar o cabelo dali e colocar, né? E existe também outra técnica, né, Júlio, que é a técnica do transplante do fio longo. Você tira o fio longo sem raspar e coloca também na parte, né, no caso da mulher, no homem também pode ser feito isso, mas é uma coisa muito mais trabalhosa. Certo. Então, normalmente a percepção, então, de quem faz isso, a recuperação é mais rápida, a percepção visual ajuda, já que eu estou colocando e fazendo transplante do fio longo, seria isso? Mas todo cabelo transplantado, longo ou não, ele cai no primeiro mês, né? Quando a gente transplanta o cabelo, é uma coisa que a gente sempre fala, explica, né? Sempre é explicado para o paciente. Todo o cabelo transplantado no primeiro mês ele vai cair para depois nascer novamente. Então, no fio longo você pode até na hora imaginar como você vai ficar, mas aquele cabelo também vai cair igual ao outro e depois vai nascer um outro cabelo. Importantíssimo saber disso, porque, na verdade, perguntar até para Júlio, é uma cirurgia de redistribuição de folículos, né, Júlio? Isso. Eu tiro de uma área e coloco em outra. Exatamente, Bruno. Isso. É isso, e por isso que você tem que ter uma área doadora, né? Perfeito. Não adianta a gente pegar um paciente que não tem área doadora, por exemplo, e querer fazer um transplante nele. Não vai dar certo. Então, para ter transplante, tem que ter área doadora. E para ter área doadora, muitas vezes a gente precisa usar aquelas medicações para tratar a alopecia androgenética ou fazer alguns procedimentos em consultório médico que também ajudam no crescimento desse cabelo, né? Que é a intradermoterapia, o MMP, o laser, enfim. Então, a gente precisa melhorar essa área doadora porque, como você falou, é uma realocação de cabelos. Certo. A gente vai distribuir onde tem muito para onde não tem nada ou tem pouco, entendeu? E para isso a gente precisa ter
aqueles fios disponíveis, porque senão não é possível, a gente não consegue criar. Na verdade, já foi até tentado fazer transplante capilar com fios sintéticos, Certo. mas não deu certo. Então, assim, o que a gente tem hoje é exatamente tendo que usar o fio do próprio paciente e distribuindo de uma região que tenha muito para uma região que tenha pouco. Certo. Lembrando que essa região que tem muito pode ser só do couro cabeludo, mas pode ser também de áreas corporais. Então, muitas vezes, quando o paciente tem, por exemplo, uma barba densa e não tem uma área do couro cabeludo tão densa assim, a gente pode pegar, eventualmente, dessa barba ou de algum pelo corporal, tórax, e complementar essa cirurgia, entendeu? Mas tudo isso tem que ser visto, tem que ser conversado, porque realmente não é tão simples Cada assim. caso é um caso, né? Isso. Cada caso é um caso. E você até falou também da questão do transplante em mulheres, que é algo que vem acontecendo muito. É uma técnica completamente diferente do transplante em homens, entendeu? São técnicas diferentes, embora possam ser feitas nos dois públicos com excelentes resultados. Os resultados para mulheres são muito bonitos também. E um público também que a gente vem pegando muito em consultório são aquelas pessoas que muitas vezes eles nem têm uma alopecia androgenética muito evidente, mas eles nasceram constitucionalmente com uma fronte, com uma testa um pouco maior, certo. entendeu? E muitas vezes esse paciente ele quer reduzir a testa, seja homens ou mulheres. E muitas vezes o transplante capilar ele pode ser a solução para esses casos também. Sem falar daqueles casos de homens que não tem uma barba cheia e é um desejo dele porque a barba mais cheia hoje em dia está super na moda, super em alta. Então, assim, é outra realidade que a gente também pode fazer esse transplante de barba. Aquelas mulheres que perdem sobrancelhas. Então, muitas vezes a gente consegue fazer o transplante de sobrancelhas também nessas mulheres. Agora, falando de sobrancelha, né, Marcela, a gente tem que ficar atento para uma doença aí que muitas vezes acomete mulheres e que dá queda de sobrancelha, que é a alopecia fibrosante frontal. E aí, realmente, é um casinho um pouquinho mais complicado que a gente não pode transplantar assim tão simplesmente, não. E que também aumenta a testa, né? Exatamente. Então, tem que ser, o transplante é feito daqueles que constitucionalmente nasceram com uma testa maior e não que tenha essa doença, porque nessa doença o paciente vai perdendo a área de implantação do pelo e vai aumentando a testa. Né? Aí isso é outra coisa. Mas quando as mulheres, às vezes, fazem aquelas mulheres que já nasceram com uma testa um pouco maior e não gostam disso, né? Sim. Não que tenha essa doença. Exato. Né? Que era uma dúvida que o Júlio acabou falando. Então, eu não posso ter uma área doadora por outra pessoa. Eu não posso pegar que assim, não tenho cabelo. Então, se eu não tenho, não é implantar, eu posso pegar de outra pessoa e fazer o transplante e não funciona, né? Ainda não, Bruno. Eu falei ainda não porque tudo na medicina é dinâmico e evolutivo, entendeu? Inclusive, até esses dias eu estava lendo alguns relatos de profissionais que já fizeram isso, de pegar o cabelo de outra pessoa e transplantar naquele paciente. Mas são pacientes que já são transplantados de outros órgãos e que já fazem imunossupressores orais. Porque, veja, se você pega o fio de outra pessoa, você tem que imunossuprimir, você tem que diminuir a imunidade daquele paciente, porque senão ocorre um risco alto de rejeição. Entendeu? A gente não quer fazer isso nos nossos pacientes. Então, por isso que a gente pega do mesmo paciente e só realoca ali, porque aí o risco de rejeição é baixíssimo, praticamente nulo, e a gente não vai estar imunossuprimindo, ou seja, diminuindo a imunidade desse paciente e sujeitando ele a várias doenças que a gente sabe que acontecem nesse público. Interessante saber, porque a gente tem um imaginário, por exemplo, eu sou da área de saúde, de que o cabelo, por ser transplantado, é mais simples, ou seja, ele tem uma prevalência de menos rejeição, né? Mas eu preciso ser do meu próprio corpo para que eu minimize essa rejeição, né? Então, assim, eu sou transplantado de córnea e a rejeição de córnea é baixa, mas existem técnicas exatamente de você tirar as camadas do ceratocone e botar a córnea em cima na camada mais fina, que é exatamente para ainda minimizar ainda mais a rejeição. É mais ou menos nessa mesma proporção. Eu estou trazendo, né, do próprio paciente e colocando lá, porque todos os fatores genéticos, né, vai facilitar para que eu ser compatíveis. Exatamente. Muito, muito interessante, porque a gente imagina, eu também preciso de barba, que era uma dúvida. É possível fazer transplante de barba? E você está dizendo, Mas se a pessoa já não tem cabelo e eu vou tirar, né, de algum lugar, fica rarefeito aquilo, ela fica visível, ou isso é possível
tirar de alguns locais, porque se eu estou tirando dali, ali não nasce mais, né? Então, ele precisa ficar distribuído de forma uniforme para que não fique uma parte cheia. Então, realmente, é mais difícil. Como funciona isso? Isso, perfeito. Onde a gente tirou o fio, realmente fica sem nascer. Só que aí a gente, hoje em dia, utiliza uma técnica do transplante capilar, que é a mais atual, que é a técnica FUE, que é uma técnica que surgiu há mais ou menos 20 anos. Então, uma técnica nova, é de 2002, dos anos 2000 para cá, onde a gente não faz aquela ressecção que se fazia anteriormente, com cicatriz, e a gente vai tirando fio a fio de uma forma exatamente como você falou, de uma forma estratégica para que não fique rarefeito naquela área doadora. Então, o paciente que faz a técnica FUE, a gente consegue tirar os fios daquela região que tem muito fio, colocar na área onde tem pouco, e a forma que a gente retira, a distribuição que a gente retira faz com que depois que os cabelos nasçam, não fique aparente nenhuma cicatriz. Mas lembrando que a cicatriz pequenininha, quase inexistente, ela existe ali, mas o cabelo cresce e a redistribuição faz com que não fique visível essa cicatriz. E tem contraindicação, por exemplo, a pessoa que fez o transplante, ela não pode banho de piscina, não pode mar, não pode muito sol, tem que ter um cuidado mais excessivo, um shampoo específico. Como é que funciona isso no dia a dia? Então, normalmente a gente tem algumas orientações pós-transplante. Normalmente a recuperação do transplante ela é tranquila, o paciente já volta às atividades 2 dias, 3, 5 dias, depende de cada pessoa, né? E existe sim algumas recomendações. A principal delas é realmente evitar sol. O sol a gente pede para que evite durante um bom tempo, evitar a ingestão de bebida alcoólica, de cigarro, que dificulta a cicatrização e diminui o fluxo sanguíneo para a área. Então, o paciente que fuma ou que bebe pode ter uma resposta a um transplante um pouco inferior. Então, por isso que a gente recomenda um período sem utilizar essas questões. E o paciente precisa ter alguns cuidados na área na área receptora, na área onde o transplante foi alocado, para que não haja uma perda, um trauma ali que faça com que aqueles folículos sejam perdidos. Fora isso, normalmente o paciente volta às atividades e volta a banhos, normalmente mais ou menos em torno de 15 dias ele volta a ter praticamente tudo normal, uma vida praticamente normal, com exceção do sol, da bebida alcoólica e do cigarro. Sim, esses pacientes, depois que faz o transplante, voltam, Marcelo, ao consultório com um pouco mais de expectativa ao cuidado com o cabelo, ele fica mais atento, eu acho, né? Assim, ele perdeu, ele implanta, né? E agora preciso cuidar um pouco mais. Tu recebe paciente que fez o transplante com esse cuidado um pouco mais? Sim. Sim, se o paciente foi bem selecionado, se foi conversado direito com ele, ele volta querendo tratar para não perder tudo o que ele fez, né? Às vezes eu recebo vários pacientes de outros cirurgiões que fizeram transplante capilar para a gente começar a fazer o tratamento clínico desse transplante. Então, a grande maioria fica mais atento para isso. Mas vão ter aqueles também que faz o transplante e acham que aquilo se resolveu e depois vai procurar de novo para fazer um outro transplante. E o acompanhamento é 6 em 6 meses, anual? Qual é a periodicidade de alguém que faz um... Depende de cada paciente, né? Tem paciente que a gente acompanha de 3 em 3 meses, tem paciente de 6 em 6 meses. Vai depender se ele está no tratamento clínico. Tem também alguns procedimentos que a gente faz no consultório, independente do transplante capilar, né? Que a gente faz com uma frequência maior, né? Que acho que a gente já comentou aqui, que é o MMP, né? Que é a intradermal... a mesoterapia, tem um PRP, aí nesse caso os pacientes vão voltando a cada mês para fazer o tratamento, aí depende de cada caso, sabe? Sim, e aqueles que têm talvez uma predisposição genética para ter calvície um pouco mais acelerada, então talvez esses precisem de um acompanhamento mais próximo e ficar fazendo o tratamento de forma mais intensiva, porque ele já tem uma predisposição para que o resultado seja mantido. E não confundir, né, que existe a predisposição genética com o que foi feito do procedimento. Associar, o procedimento não foi muito bom, porque eu voltei a ter queda de cabelo. E aí volta aquele ponto que Júlio falou, que é exatamente dar clareza, de deixar isso muito claro para o paciente, de que tem o fator de intervenção, que é o que vai ser feito com a cirurgia, mas tem os fatores pré e pós.
né? E que isso tem uma série de variáveis que estão compiladas nisso. Chega paciente assim, Júlio, lá assim, a cirurgia não ficou tão boa, doutor, o que é que aconteceu? Demais, Bruno. E uma coisa que é preciso explicar a esse paciente até antes da cirurgia é que os resultados pós-cirúrgicos, o resultado final, demora um pouco, porque o paciente é muito ansioso. Então, ele quer que com 3 meses pós-cirurgia ele já esteja com a cabeleira muito cheia. E, na verdade, a gente sabe que isso não é possível. Então, a gente precisa alinhar a expectativa. O resultado final do transplante, ele só se dá depois de 1 ano de tratamento. Então, isso tem que estar muito alinhado e é por isso que é importante fazer o acompanhamento desse paciente durante todo esse período de 1 ano, pelo menos após o transplante capilar. Júlio, na tua trajetória você falou como foi a chegada do transplante capilar na tua jornada. O que é que mudou e como é que foi esse processo de transformação, né? De vir de fazer medicina, depois dermato e entender a necessidade de fazer o transplante capilar, até para que o nosso público possa entender, alguém que queira seguir essa jornada também. Quais foram os desafios e como é que você vê os benefícios de ter escolhido essa área hoje? Perfeito. Os desafios, como eu falei, logo no passado, né, era uma área que era muito fechada aqui no Brasil. Então, a gente não encontrava, por mais que a gente quisesse aprender, a gente não encontrava pessoas disponíveis ou aptas para nos ensinar. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive que eu encontrei nessa área. E aí, eu acho que o tempo foi quem curou esse desafio, né? Hoje, a gente sabe que é uma área que vem se abrindo. E aí, para quem tem interesse nessa área, realmente o que é que muda na vida de cada pessoa, né? Eu vou falar da minha experiência como dermatologista. A primeira coisa que eu digo que mudou é porque eu parei de... Eu senti essa necessidade de fazer... Eu gosto de fazer tratamentos completos nos meus pacientes, desde a parte medicamentosa, com procedimentos, e ficava faltando algo. Porque a gente sabe que alguns graus de calvície a gente não consegue recuperar só com medicações orais. Então, chegava a um certo estágio, eu tinha que encaminhar esse paciente para outro profissional fazer a cirurgia. E hoje eu consigo fazer essa cirurgia nesse paciente e o paciente já tem uma confiança muito grande no meu trabalho, porque eu acompanho ele desde sempre. Então, isso foi muito bom para mim, porque a gente agregou muito e a gente conseguiu fidelizar o nosso paciente ali mesmo na nossa clínica, sem precisar encaminhar para ninguém. Mas, para quem não tem ou não trabalha com essa área de cabelos e quer começar, também é uma área que vem crescendo muito, né? A procura é muito grande, até porque, como foi falado aqui no podcast, a prevalência dessa doença ela é muito comum, tanto em homens como mulheres. E por ser uma cirurgia que vem se tornando mais popular, ela vem sendo muito procurada e está super em alta nas mídias sociais. E aí é onde entra a importância de um curso que aborde tanto a parte clínica, né, para que o médico ele saiba dar o diagnóstico, saiba manusear e trabalhar com esse paciente até chegar na parte cirúrgica realmente dita. E o que é que muda na vida de uma pessoa que, por exemplo, um médico generalista que dá plantão, que vive numa correria, sai do hospital, vai para outro, não dorme direito, não descansa, não tem fim de semana. O transplante capilar, quem opta por seguir essa área de restauração capilar, ele vai ter uma vida um pouco mais estável, digamos assim. Não estou falando só financeira, não. Estou falando de estabilidade. Ele vai saber a hora que ele vai entrar. Jornada de trabalho. Jornada de trabalho, isso. Ele vai fazer a sua jornada. Ele vai ter essa possibilidade. Eu quero trabalhar só durante a semana. Então, ele vai poder ali colocar uma cirurgia de transplante capilar 2, 3 vezes por semana ou até todo dia, cada pessoa vai ter sua jornada, né? Lembrando que é preciso também deixar alguns espaços ali para fazer as consultas clínicas desses pacientes de cabelo, né? Sim. Então, você não pode só fazer cirurgia também todos os dias, porque senão você não vai acompanhar esse paciente, não vai também pegar esse paciente que vai ser um futuro paciente para fazer o transplante. Então, você tem que reservar alguns horários da sua semana para essa parte de consulta de doenças do cabelo. E, lógico, você vai, de acordo com sua necessidade, do que for viável e do que você quiser, estabelecer quais dias você vai fazer cirurgia, e aí você vai saber a hora que vai entrar, vai ter uma média, que eu digo que assim, as cirurgias elas são uma caixinha de surpresa, mas assim, você vai ter uma média de que horas vai chegar em casa, você vai dormir em casa, então você vai ter muito mais tempo com sua família, com seus filhos, vai ter uma qualidade de vida melhor e
do mesmo jeito, ou até mais do que no plantão, por exemplo, você vai ter também uma questão financeira muito boa. Uma rentabilidade boa, porque a Sim. gente sabe que hoje em dia também essa parte ela é importante, né? A gente tem muitas contas, todo mundo tem conta para pagar, tem suas obrigações, e o médico não é diferente. Então, assim, a gente também pensa nisso e com a cirurgia de transplante capilar a gente consegue ter isso tudo. A gente consegue ter qualidade de vida, consegue ter uma vida um pouco mais tranquila, mais próxima à nossa família e ganhando relativamente bem. Ou seja, consegue equilibrar bem tanto do ponto de vista de crescimento financeiro, crescimento profissional e o equilíbrio com família e vida pessoal. Isso. Né? Você consegue triangular bem isso e fazer um equilíbrio. Exatamente. Então, aquele recém-formado que está plantão, ele consegue fazer um planejamento melhor. E aí eu acho que é por isso que o curso traz essa coisa muito prática, né? Tanto do diagnóstico da clínica quanto do hands-on mesmo. Exatamente. Porque existe uma demanda reprimida. Muito Pelo que você grande. falou, existe uma demanda reprimida e falta profissionais. Falta profissionais, exatamente. E aí o curso ele vem exatamente para poder instrumentalizar, né, esse profissional para que ele consiga resultados, inclusive, de forma muito mais rápida. Porque se é um curso hands-on, eu vou para o bloco cirúrgico, porque o curso ele vai permitir, ele tem uma fase onde esse estudante, esse aluno, ele vai entrar dentro do bloco cirúrgico para aprender na prática como é que faz. Então, o resultado é basicamente imediato. Ele pode trazer isso já diretamente para a rotina dele, para fazer a transformação de carreira. É isso, né? É exatamente isso. E a gente vai estar junto, né, desse aluno. A gente vai orientar qual caminho seguir, quais materiais comprar, o que é que precisa numa clínica para fazer um transplante capilar, né? Então, a gente vai dar o caminho mais tranquilo, mais fácil e mais seguro para que todos esses alunos eles saiam já realmente podendo fazer o transplante capilar e podendo mudar de vida, né? E que não fique fazendo aquilo que muitas vezes eles não se identificam. Eu falo muito por mim. Quando eu saí da medicina, eu sempre odiei dar plantão, entendeu? E eu tive que ficar um tempo dando plantão, porque eu precisava pagar a conta, como eu falei. Sim. E na hora que eu vi uma possibilidade de sair disso, foi ali que eu busquei, Perfeito, entendeu? Então, perfeito. o meu caminho na dermatologia, o meu caminho na cirurgia capilar é exatamente isso, porque eu gosto de coisas mais estáveis, onde eu posso atender um paciente com calma, sem tempo, sem pressa, sem correria, sem muita pressão e consiga resolver também da melhor forma possível e pensando e com tranquilidade. Então, é muito de perfil de médico, né? Se você for um médico que tem esse perfil de não gostar de plantão, de não querer essa vida atribulada, corrida, essa vida com muitas abdicações, inclusive de datas comemorativas com sua família, talvez esse seja um caminho para você. E aí eu acho que vale a pena, sim, conhecer o curso, porque você pode se encantar assim como me encantei e, como você já falou, pode mudar a sua vida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E que eu vejo assim, existe as áreas elas estão muito sobrecarregadas, né? As especialidades elas estão muito concorridas. Além de trazer resultados imediatos, é uma forma de se diferenciar no mercado, né? Então, eu faço medicina, fiz residência em dermato, e então eu estou ali no Oceano Vermelho. A partir do momento que eu opto e enxergo uma área que tem demanda, que tem pouco profissional, que eu me especializo nisso, eu consigo, obviamente, trazer todo o background do que eu aprendi na formação, na residência e agregar isso como diferencial competitivo para atender essa demanda de mercado. Então, para além de todos os aspectos de mudança de carreira, a gente vê ainda uma forma de você se posicionar de forma rápida, né, no mercado e trazer isso para você, né, com um serviço diferenciado. Seria isso. Isso. E mais uma coisa que eu acho que é importante falar, tem um curso e após o curso a gente também vai ter uma mentoria para acompanhar esses alunos, né? Maravilha. Na área de transplante, na área de cirurgia, na área clínica também, que eles tiverem dúvida do diagnóstico, né? A gente vai ter 2 ou 3 mentorias que a gente está ainda para acertar. Sim. Para seguir eles após, né? Então, Perfeito. assim, não vai ser só o curso, a gente vai continuar com eles depois disso, né? Perfeito. E a gente vai ter sempre um grupo, uma coisa, para sempre tirar as dúvidas deles. Por isso que é da clínica ao transplante, né? Isso. É o todo, é pegar desenvolver o raciocínio clínico, ele começar a identificar, fazer isso que Júlio estava falando, do planejamento, de eu deixar um espaço reservado para atender esse paciente, para
identificar a necessidade, o que foi que a gente discutiu no podcast, que cada caso é um caso, então ele aprender a olhar no individual para esse paciente, olhar ele de forma integral, qual é a necessidade específica, quais são os medos, quais são as objeções, é esse olhar clínico. E aí não para aí, ele vai para a prática, para fazer, para saber como é que faz, para ter o melhor resultado, e depois disso ele tem o pós, com uma mentoria ou com um acompanhamento de como é que ele faz esse processo de forma integral. É isso que o curso foi desenhado para isso, não é isso? Isso. Esse é o objetivo do curso. Marcela e Júlio, por que vocês pensaram em fazer um curso como esse, aqui especificamente? Acho que primeiro pensando no nosso paciente, né, na demanda que tem de paciente precisando de transplante capilar, querendo fazer um transplante capilar, né? A gente sabe como isso melhora a autoestima do paciente. Então, pensando nele, pensando a gente formar mais médicos capacitados para isso, né? Já que a gente tem uma demanda muito reprimida aqui em Pernambuco, né? Então, nosso foco maior é em Pernambuco, apesar que a gente pode receber médico de qualquer local do país. E pela dificuldade de ter esse curso aqui no nosso estado, né? Quando a gente foi fazer curso de transplante, a gente teve que sair de Pernambuco para poder aprender mais sobre transplante. Então, a gente acha que a gente tem tanto paciente precisando, quanto médico querendo se capacitar para isso. Eu acho que, assim, Júlio, contribui muito para a autoestima desse paciente, né? Eu acredito que por ter uma demanda muito alta, poucos profissionais aqui ainda, e a gente sabe, foi o que a gente conversou no início do podcast, o quanto isso contribui para a autoestima desse paciente, para a saúde integral dele como um todo. Proporcionar isso ao paciente seria exatamente também formar profissionais para atender essa demanda, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É como você e Marcela já falou. Eu acho que a importância do curso está exatamente nisso, da gente capacitar médicos para oferecer esse serviço que está tanto em alta atualmente, né, que a gente pode ajudar tantas vidas, tantas pessoas, e que a gente só consegue fazer isso transmitindo conhecimento. Então, o nosso objetivo com o curso é isso, é transmitir conhecimento para os médicos para que eles possam também multiplicar essa possibilidade de realizações de transplante capilar para cada vez mais pessoas serem atingidas. E tudo isso juntando conhecimento clínico, que Marcela e eu vamos trazer como dermatologistas, conhecimento cirúrgico, técnica cirúrgica, que a gente também vai passar no curso, inclusive com o curso Hands-on, né, onde o profissional vai pegar lá e vai fazer o transplante, e ainda mais numa estrutura super legal, que é a do IMIP, com toda com tudo que a gente sabe que o IMIP oferece de estrutura física, de qualidade de ensino realmente, que já é tão consolidado aqui no nosso meio. Então, por isso que a gente pensou nesse curso, pensou em fazer no IMIP, pensou em fazer eu e Marcela, tudo isso tinha um sentido geral para que acontecesse. Gente, estamos finalizando o episódio de hoje, tá? Queria agradecer demais a participação de Marcela e de Júlio. Se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro dos materiais gratuitos, além do curso que farão toda a diferença na sua formação. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter, no site, e se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais e interagir bastante com o nosso conteúdo. Fica a dica de que a gente está lançando um curso, então em breve você vai receber conteúdos um pouco mais aprofundados sobre o curso de transplante capilar com Júlio e Marcela, tá? Marcela, suas considerações finais. Muito obrigado, Bruno. Acho que foi bem esclarecedor esse podcast, né? Acho que a gente falou um pouco sobre transplante, sobre a recuperação da autoestima, né? E lembrando que a gente tem um curso que a gente vai começar agora, que vai ter a parte clínica e a parte de transplante e pequenos procedimentos também, né? Desde o diagnóstico, que a gente falou que é super importante, dar o diagnóstico correto, tratar, fazer pequenos procedimentos no consultório, e a gente vai ter uma parte prática também de transplante, que Júlio vai ser responsável. Júlio? Isso mesmo, Marcela. Então, o curso é bem completo, ele é voltado para médicos generalistas, não precisa ser dermatologista ou ter residência em alguma área da medicina, mas a gente também quer chamar muito nossa área, a área da dermatologia e de cirurgia plástica, principalmente aquelas pessoas que têm e que gostam dessa área de doenças do cabelo, de diagnóstico, tratamento, e que também têm um interesse em realmente oferecer a seu paciente essa cirurgia de restauração capilar, para que elas ofereçam o tratamento desde o início até o fim para cada paciente que ela atender.
Maravilha. Então, é isso. É esse curso completo que você vai ter, né? Você vai acessar aqui no link da descrição um conteúdo exclusivo com Marcela e com Júlio, onde eles vão falar alguns aspectos que vai ajudar nessa transição de carreira, como você vai implantar isso dentro da sua jornada, quanto faturar, gestão de carreira, né? Como atrair paciente, como esclarecer e tirar todas as objeções desse paciente, como se posicionar no mercado, né? Então, como você identificar essa demanda e atender essa demanda e trazer mais qualidade de vida para seu paciente. Então, clica aqui no link da descrição e acesse esse conteúdo, tá? Até mais.